Olá pessoal, seja bem-vindo à primeira aula da semana do Google Ads. Essa primeira aula eu vou explicar para vocês um pouco mais como é que funciona a ferramenta, quais são as suas principais vantagens em relação a outras ferramentas da internet. Também você vai entender de que forma a gente pode tirar melhor proveito do Google Ads para a criação das suas campanhas. Mas antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês um fator que é bastante importante para o sucesso de uma campanha. Muitas pessoas criam as suas campanhas no Google Ads sem ter em mente quais são os seus objetivos e metas. Então ele acaba criando uma campanha sem ter muito entendimento do que ele quer com aquela campanha. É bem importante ter isso bem claro, porque dependendo do seu objetivo e da sua meta, a sua campanha vai ser configurada de uma forma diferente. Você vai utilizar recursos que façam mais sentido para cada uma dessas suas metas. Por exemplo, a sua meta pode ser simplesmente aumentar o número de pessoas que acessam o seu site. Se esse é o teu objetivo, a configuração da tua campanha vai ser voltada diretamente para trazer o máximo de pessoas possíveis até o seu site, pagando o menor preço por isso. Um outro objetivo bastante comum, por exemplo, para um e-commerce, é que a empresa precisa aumentar o número de suas vendas. Então, apenas trazer mais pessoas para o seu site não é suficiente. É claro que trazendo mais pessoas, a chance também de vender é maior, mas além disso você precisa ter em mente que você vai precisar trazer pessoas mais qualificadas, pessoas que tenham mais chances de comprar um produto e não trazer qualquer usuário da internet. Então você vai ter que qualificar um pouco mais essa audiência, você vai ter que identificar qual é o perfil dessas pessoas que normalmente compram com você e focar o seu investimento mais para esse tipo de público. Outra coisa bastante importante é que você defina um orçamento que seja compatível com a sua meta e o seu objetivo. Não adianta, por exemplo, você ter uma meta bastante alta se o seu orçamento não é suficiente para isso. Então é bastante importante botar isso na balança, ver se o seu orçamento faz sentido para a sua meta. E se não fizer, você tem que adequar essa tua meta para ficar dentro desse teu orçamento. Muitas vezes o orçamento do pequeno anunciante que está começando é baixo. Então você já precisa ter isso em mente e alinhar um pouco mais a sua expectativa com o seu investimento. Então isso tem que ser muito mais realista, porque senão você vai acabar pensando que a ferramenta não funciona para você, mas é porque você realmente não está tirando o melhor proveito da ferramenta e não está entendendo realmente como é que funciona. A publicidade ela não faz milagre, né? Isso é uma coisa que é bastante falada no mercado, então são várias coisas que você tem que levar em consideração quando cria uma campanha. O tráfego sozinho, a campanha online, ela não vai fazer todo o trabalho, então depende de vários fatores. Por exemplo, o teu site, ele precisa trazer diversas informações que o usuário julga ser importantes, deve ser de fácil também navegação. Importante também que o carregamento do site seja rápido, o próprio Google já falou várias vezes que quanto maior tempo demora para o seu site carregar, a tendência é que o desempenho também de vendas ou qualquer outra meta que você tenha com o seu site seja pior também. Então, quanto mais rápido for o seu site também, isso vai influenciar diretamente na campanha. Além de site e campanha, também é bastante importante o seu produto. Se o seu produto não tiver diferenciais em relação à concorrência, se o preço também que você está utilizando nele não for compatível, por exemplo, se você tiver um produto que não tenha nenhum grande diferencial em relação à sua concorrência e o preço dele for muito superior, não faz muito sentido. A tendência é que o usuário ele acabe escolhendo uma outra empresa. Ele só faz uma busca na internet e ele já vai encontrar várias opções para ele. Ele vai identificar o que faz mais sentido para ele naquele momento. Então, se o teu produto não tiver adequado, não tiver uma oferta que realmente faça sentido para o usuário, ele vai acabar escolhendo a concorrência. Como eu falei antes, a campanha ela não faz milagre, mas a campanha também é muito importante para selecionar o público correto para levar até o seu site. Então você tem que fazer todas as coisas que são recomendadas, né? Então, por exemplo, você precisa criar uma conta e estruturar ela da forma correta. Você precisa utilizar, por exemplo, uma organização que facilite o entendimento da sua conta, que você não perca ali muito tempo tentando entender o que são cada uma das campanhas, como é que você está, por exemplo, divulgando cada um dos produtos. O ideal é que você tenha campanhas que reflitam a estrutura do teu próprio site. Então você pode ter, por exemplo, uma campanha para cada um de seus produtos. Você pode ter ali uma campanha de geladeira, uma campanha de fogão. Você pode também ter campanhas relacionadas às marcas que você vende também. Então poderia ter geladeira Consul, geladeira Brastemp. E você utilizaria os grupos de anúncios. Depois eu vou explicar um pouco mais o que é o grupo de anúncios, mas basicamente ele é utilizado para você poder agrupar palavras semelhantes nesses grupos. Então, criar grupos de anúncios com palavras semelhantes, você consegue criar anúncios totalmente relevantes para essa busca do usuário. E isso é o que o Google quer. Ele quer que você exiba anúncios que façam sentido para o usuário, que você realmente exiba informações que ele está buscando.
E aí, quando você tem bem definido qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, você pode selecionar também qual é o tipo de campanha que faz mais sentido para você. Se, por exemplo, você vende algum produto online que já tem bastante demanda por esse produto, já tem pessoas buscando por esse produto, talvez faça mais sentido nesse início você criar uma campanha na rede de pesquisa, porque você vai estar impactando ali pessoas que estão naquele exato momento procurando por um produto ou serviço semelhante ao que você oferece. Você é uma pizzaria que trabalha em Curitiba, por exemplo, então você pode impactar esses usuários que estão buscando ativamente por pizza em Curitiba. Então você vai impactar essa pessoa no momento que ela está procurando. Por que isso é bacana? Porque você consegue impactar a pessoa quando ela está disposta a receber. É um tipo de publicidade mais assertiva, ela é menos invasiva porque a pessoa está procurando pelo seu produto e pelo seu serviço. Então você vai exibir para pessoas realmente qualificadas. Vale ressaltar também que o Google é uma ferramenta que funciona num processo de leilão. Então você vai aparecer, por exemplo, quando alguém buscar por algum dos produtos de sua campanha, de alguma das palavras que você selecionou, mas também você vai estar concorrendo com outros concorrentes ali, você vai ter outras pessoas também anunciando para essas palavras, por isso que é bastante importante você criar a sua campanha da forma correta, porque o Google ele leva bastante em consideração qual é o investimento que a pessoa está utilizando, qual é o lance que ela está dando em suas palavras-chave, mas ele também leva em consideração a qualidade do seu anúncio, a qualidade da sua página. Se você estiver criando uma campanha de qualidade, muitas das vezes você vai conseguir pagar um valor menor do que os seus concorrentes para aparecer numa posição superior, porque o seu anúncio ele é mais qualificado, ele faz mais sentido para o usuário e o Google vai recompensar você com um valor de lance menor, você vai precisar pagar menos para alcançar posições superiores. Uma das grandes vantagens do Google Ads é que você consegue ter mais flexibilidade também dentro das suas campanhas. Você pode, por exemplo, dizer quanto que você está disponível para pagar para uma determinada campanha por dia e você pode fazer ajustes sempre que achar necessário. Então você não precisa ficar ali preocupado em ter sempre um investimento fixo, você pode ter todo esse controle para alterar e também acompanhar ali em tempo real qual está sendo o resultado de suas campanhas, quantos cliques você está tendo, quantas impressões, que são visualizações do seu anúncio você teve, quantas vendas você teve ou quantas conversões. E falando aqui em conversão, muita gente não sabe, mas conversão não é necessariamente só uma venda. Conversão é uma ação que você considera importante para uma ligação para sua empresa. Pode ser um preenchimento de um formulário de contato. Tem várias coisas que a pessoa pode fazer diferentes que possam ser importantes para sua empresa e cada uma delas pode ser uma conversão. Mas é importante que você tenha também, como eu já falei, bem claro qual é a sua meta e focar nas conversões que são principais para sua empresa. Então, se você é um e-commerce, provavelmente a ação mais importante é a venda. Então, quando a pessoa comprar um produto é como se você tivesse uma conversão. E falando em conversão, é importante que antes que você comece a rodar a sua campanha, você configure esse código de conversão, que é um código que você instala no seu site para você identificar quando a pessoa realizou essa conversão. E por que isso é importante? Porque o Google vai identificar que essa ação que ele realizou no seu site é importante para você e dessa forma você consegue otimizar as suas campanhas para conseguir mais pessoas parecidas com essa que converteu no seu site. Então, por isso que é importante. Se você não der essa informação para o Google, ele não vai ter esse aprendizado e não vai conseguir entregar o seu anúncio da melhor forma possível. Outra coisa bastante importante é a instalação do Google Analytics. Então, antes de você criar a sua campanha, você tem que ter o código lá do Analytics instalado no seu site. Por quê? Porque você consegue ter uma visão muito mais ampla do comportamento desse usuário no seu site. Quanto tempo ele visitou a sua página, quais páginas ele visitou, o que ele comprou no seu site. Você consegue saber, por exemplo, informações como qual dispositivo ele usou, de qual cidade essa pessoa veio. Tem várias informações que você consegue identificar do seu site que vão ajudar muito também no planejamento e na otimização de suas campanhas. Outra grande vantagem do Google, além de toda essa flexibilidade que eu falei, é que você vai pagar apenas por pessoas que clicaram no seu anúncio. Por exemplo, quando você cria uma campanha na rede de pesquisa e quando a pessoa busca por uma palavra que você colocou na sua campanha, que você configurou na sua campanha, você só vai pagar se a pessoa realmente clicar no seu anúncio. Se ela só visualizar o seu anúncio, você não tem nenhum custo. Você está ali divulgando a sua marca. Outra coisa bastante bacana do Google Ads é o alto poder de segmentação e pode exibir a sua campanha durante apenas um determinado horário do dia. Digamos que eu sou uma pizzaria ali que funciona de segunda a sábado, das 7 da noite até a meia-noite. Então não faz sentido para mim aparecer 24 horas por dia, todo dia. Então vamos focar nesse horário que você está atendendo o seu consumidor. Então isso é possível dentro do Google Ads. Você pode selecionar qual horário, qual dia você quer exibir os seus anúncios e até dar lances maiores em determinado horário do dia. Outro tipo de segmentação bastante utilizada é a segmentação por local. Então eu posso, por exemplo, exibir um anúncio só para pessoas próximas ao meu estabelecimento. Ou se eu sou um e-commerce que vende para todo o Brasil, eu posso selecionar o Brasil inteiro, mas também dar lances superiores para alguma determinada cidade ou estado que seja mais interessante para você.
Então você tem bastante flexibilidade em selecionar os locais, o horário, você consegue selecionar o dispositivo. Eu quero pegar pessoas apenas que estão utilizando o computador, ou eu quero focar mais na pessoa que está buscando no celular. Se eu tenho, por exemplo, um negócio local, digamos que o seu público comprador é aquele público formado por mulheres de 22 a 40 anos. Então, em vez de você mostrar para todo mundo na internet, você pode focar apenas para esse tipo de pessoas. Então, isso também é bastante interessante, principalmente para campanha na rede de display. E já pegando o gancho aqui, a rede de display é bastante interessante também. Tudo que a gente falou até agora foi da rede de pesquisa. E na rede de display a gente consegue impactar 90% de todos os sites da internet. Porque o Google, né, por meio da rede de display, ele cobre cerca de 90% de todos os sites da internet. Então imagina a sua marca estar sendo exibida para esse grande potencial de consumidores na internet. E você consegue exibir também os seus anúncios utilizando a marca da sua empresa, utilizando banners mesmo, uma comunicação mais visual. E você também consegue exibir por meio de anúncios de vídeo. Então você pode criar um anúncio de vídeo para sua empresa e, por exemplo, divulgar a sua marca por milhões de pessoas na internet, ou selecionando um determinado canal no YouTube, ou selecionando um determinado site na internet. Então tem várias possibilidades. Você também pode criar, por exemplo, uma campanha de remarketing. Eu quero impactar só pessoas que já acessaram o meu site, ou que realizaram alguma ação, ou pessoas que acessaram o meu site, adicionaram meu produto no carrinho, mas que não compraram. Então posso criar uma campanha específica para essa pessoa, com uma comunicação específica para ela. Dessa forma tem muito mais assertividade. O objetivo dessa primeira aula aqui é dar uma visão geral da ferramenta para vocês entenderem como é que é importante a ferramenta do Google e quão grande ela é. Então tem muita função, muita coisa que você pode utilizar. E além da teoria, você precisa muito da prática. Então você vai precisar criar sua conta para entender também como é que funciona a ferramenta e quais são as funcionalidades que fazem mais sentido para sua empresa.